Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Quem acompanha aqui o canal há algum tempo já deve ter visto o vídeo que eu fiz sobre o filme Last Shift, que é um filme dirigido pelo Anthony de Blasi. Quando eu fiz esse vídeo sobre Last Shift, uma das coisas que eu falei é que aquela não seria a única aparição do diretor aqui no canal. E quando eu falei isso é porque eu já estava pensando em fazer esse vídeo aqui sobre o Dredd, sobre o Lentes do Mal, que eu já adianto desde agora, não é um filme para todos os gostos. Com certeza não é. É um filme pesado, é um filme violento e é um filme difícil de digerir. Vamos conversar um pouquinho sobre ele então? Além de dirigir esse filme aqui, o Anthony de Blasi também escreveu o roteiro, só que esse não é um roteiro original. Ele é baseado em um conto escrito por ninguém menos do que o Clive Barker. O Clive Barker, para quem não sabe, é o autor por trás do Hellraiser e por trás do Candyman. E esse filme aqui ele tem muitas das características das obras do Clive Barker, como por exemplo o uso de uma violência extrema e também por focar sua atenção em personagens que estão completamente perdidos. Mas então, do que trata esse Lentes do Mal? Ele conta a história de um estudante de cinema que está fazendo uma disciplina de psicologia e ele precisa fazer um projeto para essa disciplina. Então ele conhece um colega dele de disciplina que sugere que eles fazerem um estudo sobre o medo. Para isso, então, eles contam com a ajuda de mais uma estudante que vai fazer a parte da filmagem e depois a edição do projeto, né? A ideia, então, é entrevistar pessoas que passaram por diferentes tipos de traumas e entender o que está por trás do trauma de cada um e o que está por trás da fonte de medo de cada um. E entregar isso depois no formato de um documentário que fala sobre a origem do medo. Uma das escolhas visuais que o Anthony de Blasi faz é se utilizar de uma montagem paralela, assim. Então, logo no início do filme, por exemplo, quando a gente vê os personagens conversando pela primeira vez, quando eles estão combinando como é que vai ser o trabalho deles, existe uma montagem que é intercalada entre a vida deles e o momento da conversa, entre eles na sala de aula e eles do lado de fora conversando. E isso dá a sensação de que é como se eles não estivessem saindo do lugar. É como se fosse um ciclo vicioso no qual eles estão presos dentro de um certo ambiente, dentro de uma certa rotina da qual eles não conseguem sair. E a única maneira de eles saírem disso é através desse estudo que eles resolvem fazer juntos, porque é a partir daí que a montagem se torna mais linear e a gente começa a ver a história deles progredir, de fato, em vez de ficar parada no mesmo lugar. Então, de certa maneira, eles precisavam daquilo. O problema é que o cara que propôs esse estudo, que é o Quaid, interpretado pelo Sean Evans, ele próprio tem um trauma do passado. Logo no início do filme a gente já vê que a família dele foi assassinada por um assassino serial, que aparentemente nunca foi preso, e ele carrega esse trauma consigo. Só que ele não quer lidar com o trauma. Em vez disso, ele quer entender a sua própria dor, o seu próprio medo, através do medo dos outros. Então é por isso que ele quer entender mais sobre a origem do medo. Não é porque ele está querendo fazer um trabalho acadêmico, mas porque ele está querendo entender o próprio medo dele. Só que ele não fala isso. Porque uma das características dele é que ele é bem arrogante e irritante também em alguns momentos. Aliás, essa cena da morte dos pais do personagem do Quaid, ela é filmada de uma maneira muito interessante porque a gente vê o ponto de vista do machado que matou a família, ou seja, não é o ponto de vista do assassino, o ponto de vista da vítima, né? É o ponto de vista da arma utilizada. O que dá uma amplitude muito maior para aquela cena e para aquele momento, porque não se trata necessariamente de uma pessoa em si matando a família daquele personagem, mas sim de uma arma, ou seja, pode ser qualquer pessoa. Essa representação visual da arma faz todo sentido, né, dentro da lógica que o filme estabelece. Então eles iniciam os estudos deles, assim, eles começam a entrevistar algumas pessoas e, de certa maneira, eles não atingem o objetivo que eles queriam atingir porque todas as pessoas que eles resolvem entrevistar não trazem muita contribuição assim, significativa para a pesquisa deles. As pessoas falam sobre medos comuns, banais, inclusive, e nada assim que vá a fundo dentro da proposta que eles tinham para aquele projeto. Então, na falta de pessoas de fora que pudessem falar sobre seus traumas, eles viram as câmeras para eles mesmos. Eles começam, eles próprios, a conversar sobre os seus próprios traumas. E é aí que o filme toma rumos que são, ao mesmo tempo, impressionantes e também condenáveis. Impressionantes porque, assim, é realmente
impressionante, né? Realmente incrível aquilo que você vê na tela, assim, é algo que é assustador visualmente impactante. Só que ao mesmo tempo também dá essa sensação de que a gente está observando e talvez se divertindo no sentido de você tá, né, se entretendo a partir do sofrimento alheio. E isso é um problema. E isso, assim, o filme ele acaba andando por essa linha assim muito tênue, no qual ele pode ser condenável em alguns aspectos e pode ser apenas um estudo de personagens em outro. E normalmente é mais fácil para a gente poder separar um filme que está tentando explorar a violência, por exemplo, em prol do entretenimento, e um filme que está tentando fazer um estudo de personagem diante de uma determinada situação, de uma situação extrema. O problema é que esse filme aqui, ele tem algumas qualidades e alguns defeitos que acabam borrando um pouco dessa definição, porque a gente não sabe exatamente aonde que ele se posiciona. Ou pelo menos eu não sei dizer exatamente aonde que ele se posiciona, porque se por um lado, como eu falei, a questão da montagem, ou então a questão do ponto de vista da arma e não do assassino, sugerem um certo caminho, em outros momentos o diretor ele exagera demais assim, em alguns aspectos. Por exemplo, a casa em que o Quaid mora é uma casa que ela é toda caindo aos pedaços, praticamente inabitável, sabe? E você pode pensar que é uma representação visual do psicológico dele, né? De tudo aquilo que ele está guardando para si, que está corroendo ele por dentro, e de certa maneira isso faz sentido. Mas é tão exagerado que só soa falso. Ao mesmo tempo, existem momentos genuínos de desenvolvimento de personagens dentro da temática do filme. Tem uma cena, por exemplo, que o Quaid fica puto da cara quando ele vê uma personagem que relata o medo dela, relata por tudo que ela passou e fala como que ela conseguiu vencer esse medo. E ele não acredita nela quando ela fala isso, porque na cabeça dele não é possível você vencer o medo. O máximo que você pode fazer é se esconder dele. Então isso, dentro da lógica que o filme está se propondo, assim, ou pelo menos dentro dessa proposta inicial do filme, faz todo sentido e corrobora para um bom desenvolvimento de personagens. Mas em outros momentos, como eu disse, ele acaba caindo mais no lado do clichê, caindo mais no lado do exagero mesmo. E isso acaba sendo um pouquinho problemático para o resultado final, porque faz com que o filme perca toda e qualquer ambiguidade que ele poderia ter, que ele tinha no início, sabe? Então ele acaba seguindo por um caminho que pode ser um caminho mais do sadismo e do sadismo gratuito. Inclusive, essa é uma das críticas que o filme recebe. Eu não acho que seja só isso, eu não acho que seja assim tão gratuito, porque eu acho que para a gente ir por esse caminho de acusar o filme de ser apenas sádico, né, e de estar apenas explorando o sofrimento dos outros, a gente tem que ignorar pelo menos metade do filme, no qual ele faz um bom desenvolvimento de personagens e no qual ele propõe uma discussão que é uma discussão muito interessante. Mas, como eu disse no início desse vídeo, esse não é um filme para todos os gostos. Então, se você for atrás desse filme, você já está avisado do que você vai ver pela frente. Então, talvez não seja uma surpresa tão grande. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, né, de quem já viu ou de quem foi atrás desse filme e viu por causa desse vídeo. Vocês acham que é um estudo de personagens ou vocês acham que é mais uma exploração da violência, né, do sofrimento alheio? Contem para mim nos comentários, então. E não se esquece também de curtir esse vídeo e compartilhar e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima, então. Até mais.